Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal e é um prazer receber você aqui. Pessoal, eu estou aqui com o manual da Philco para atender esses modelos aqui, ó. E aqui na página 31, vem trazendo todos os códigos de erro para esse equipamento. Para o vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre o código de erro F2, que diz falha no sensor da serpentina da unidade interna. Vamos falar sobre esse erro. Pessoal, então esse erro está se referindo ao sensor de temperatura da serpentina do evaporador, ou seja, aquele sensor de imersão, aquele sensor de temperatura que está preso bem na parte metálica mesmo da serpentina, tá? Ali do evaporador, que é aquela parte interna que fica dentro do ambiente, tá ok? Então você removendo aquela tampa branca, você vai ter acesso aí à serpentina do evaporador. Ali, mais ou menos do lado direito, vai ter ali junto à serpentina de cobre, uma estrutura, tá? Como se fosse um encaixe, onde esse sensor vai estar encaixado bem em contato metal com metal desse sensor com a serpentina, justamente para garantir que a temperatura que vai ser coletada ali, que vai ser captada, se refere à temperatura ali realmente da serpentina, tá? Por isso que fala que é sensor de temperatura de imersão, tá? Que ele está realmente preso na parte metálica da serpentina, tá? Então, quando esse sensor dá problema, apresenta o erro. Então, com certeza, ou ele está aberto, ou ele está em curto-circuito, ou está descalibrado. Então, o que você precisa fazer? Então, você precisa tirar ele da placa e fazer a medição, igual medir um resistor mesmo, tá? O sensor de temperatura, ele tem uma propriedade de resistividade, é como se fosse um resistor, tá? Deve-se pegar um multímetro, colocar na escala para medir resistividade, que é a escala de ohms, pegar as pontas de prova, colocar nas extremidades do sensor e ver. Tá? Geralmente os sensores de ar-condicionado para evaporadora, geralmente giram em torno de 5 k ohms, 10 k ohms, 15 k ohms e assim por diante. Então precisa pegar o manual da placa, ver qual é o modelo que está aí de acordo com o fabricante e fazer as medições. Se esse sensor estiver aberto, você não vai ter leitura nenhuma, porque não vai passar corrente. O multímetro tem uma bateria interna que ele simula uma corrente, na verdade ele simula não, ele passa realmente uma corrente pequena ali em volta, né, do componente. Se tiver aberto, a corrente não vai passar, então ele não vai ter leitura, tá? Então por isso que quando você faz um teste aberto, não dá leitura nenhuma, porque não tem como passar corrente. Por outro lado, se estiver em curto ou estiver muito descalibrado, ele vai dar um valor muito alto. Então, se era para dar, por exemplo, 10 k ohms, de repente pode dar 100, 200 ou 90 ou qualquer valor assim que está muito acima do valor recomendado. Tá? Então, nesse caso, o componente está com defeito. Lembrando, pessoal, que esses sensores eles são calibrados com temperatura ambiente de 25 graus Celsius de fábrica. Então, os 10 k ohms, por exemplo, ele vai estar nesse valor a temperatura de 25 graus Celsius. Então, dependendo da região que você tiver, precisa avaliar. Tá? Geralmente tem uma tabela, tá, que você pode ver. Se você tiver uma temperatura muito baixa, por exemplo, uma temperatura na região sul que é um pouco mais frio, você vai ter valores de resistividades maiores. E se você estiver na região quente, vai ter valores de resistividades menores. Tá? Então, na tabela aí, você vai ter o valor certinho de acordo com cada temperatura. Então a medição tem que ser com base nessa tabela para ver se realmente está coerente com o que está determinado aí pelo fabricante. Se estiver muito discrepante, muito fora, então realmente é recomendado você trocar esse sensor e colocar outro na placa, tá bom? Basicamente é isso, pessoal, se fizer a troca desse sensor, que é para resolver. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e aguarde para o próximo vídeo. Até mais!